Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Alpha Telecom. Com vocês, um Kenwood TS2000 com baixa sensibilidade. Um rádio em bom estado de conservação, sem marcas de manutenção aqui na parte do PA e no acoplador automático. Aqui na parte inferior do equipamento a gente já pode notar a substituição de alguns filtros. E muita poeira na parte aqui que é da unidade lógica, justamente onde ela vem, porque essa ventoinha ela puxa o ar pela parte de baixo, pelas frestas que existem aqui na tampa, para a parte inferior do equipamento, e essa poeira ela vai se acumulando bem aqui. E é extremamente nociva para o rádio essa poeira que vocês observam aqui, tá vendo? Isso daqui acaba que com o tempo, junto só com a poeira, acumula umidade, e essa umidade destrói por completo a parte do painel aqui, a unidade lógica. Inclusive já tive que fazer a substituição de uma unidade lógica de uma pessoa do Rio de Janeiro, justamente por causa que a maresia acabou acumulando junto com a poeira e corroeu todo o painel. No restante o rádio está tudo ok. Existem algumas modificações que o proprietário já comentou comigo, que ele mesmo fez, tem potência um pouco acima, tudo mais, só que ele pediu para que não mexessem absolutamente nada, fosse feito apenas o reparo na parte de VHF. Então vocês vão acompanhar a parte de limpeza e reparo na banda de VHF. Tá aqui o que eu comento sobre a poeira, a sujeira que vai sendo acumulada aqui. Vocês observam no flat cable quanto de pó ele vai acumulando. Aqui na unidade DSP também, isso aqui não é nada legal. Ela vai também impregnando no flat cable, oxidando ele, onde vai também depositando, vai se acumulando umidade. O que a gente vai fazer aqui é bater um ar legal. Vou remover a unidade DSP, fazer uma boa limpeza, que a ventoinha também a gente vai dar uma atenção especial. Antes de dar início à manutenção, eu já quero pelo menos deixar o equipamento bem limpo, vai facilitar até para não ficar sujando muito a mão. Finalizado o serviço de limpeza na parte frontal do rádio, a unidade de controle realmente estava bastante suja, com bastante poeira impregnada. A ventoinha, a mesma coisa, como vocês podem observar agora, completamente limpa, lubrificada também, zero bala. Aqui foram lubrificados todos os contatos, todos os conectores, painel completamente limpo, não tem mais vestígios de poeira, de terra, mesmo aqui também no painel frontal, os flat cables, tudo certo, tudo limpo. Agora sim eu vou dar início à reparação propriamente dita na parte de recepção de VHF. Rádio ligado no gerador de sinais em 144 MHz, com amplitude de praticamente 500 microvolts, para ter uma recepção ruidosa, sofrível. Se a gente desligar o pré-amplificador, ela praticamente some. No caso, a gente baixar ainda mais, vamos colocar aqui apenas 10 microvolts. Absolutamente nada. Com ou sem pré, um TS2000 em condições normais de operação, até com 0,2 microvolts, aqui, ele já conseguiria captar o sinal, demodular. A gente não tem isso nesse exemplar. Então vamos dar uma olhada, ver o que acontece na parte de VHF dele, que está morta. Essa é a unidade TX-RX2, responsável pelas bandas de V e UHF, recepção, transmissão. Na parte de UHF está ok, apenas VHF foi danificada. Não é problema com filtro cerâmico, o problema é que essa unidade sofreu uma sobrecarga.
foi injetado na entrada de VHF um sinal muitas vezes superior ao que ele poderia suportar, e vários componentes foram danificados. Tá ok? Aqui mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver pelo menos agora, depois eu coloco uma lupa. Visualmente nós temos este diodo aqui danificado, este resistor e esse outro, fora indutores e mais alguns outros componentes. Vou colocar a lupa, pelo menos vocês vão conseguir observar os que já foram, os que estão visualmente danificados, que nem eu apontei com a pinça. Vocês podem observar que eles estão visualmente danificados. Isso somente uma sobrecarga é capaz de fazer, tá? Ou uma descarga elétrica ou uma sobrecarga. Um rádio na mesma frequência, próximo, com antenas próximas, também é capaz de fazer isso daqui. Eu dei uma marcada aqui no esquema do equipamento, justamente aqui onde vem o sinal para TX-RX2 Unit. Temos alguns resistores que foram danificados, diodos, mais 2 resistores, um indutor e aqui mais um resistor, tá? Esses foram os componentes que eu encontrei que estão danificados. Eu vou fazer a substituição dessas peças aqui e aí voltar a verificar se tem mais alguma coisa que foi danificada. Pelas medições que eu fiz, que eu realizei, não tem mais nada de errado. O estrago ficou ali na entrada. Então, dá início à substituição dos componentes e vamos ver como é que ele vai se comportar. Finalizado o reparo, tudo no lugar, chegou a hora do teste. Recolocar o painel no lugar e verificar como se comporta. Nas medições que eu realizei, não encontrei mais nenhum componente danificado. Tudo ok. Então a gente vai fazer o teste. Rádio ligado em teste. Só que ainda não ficou legal não. Vocês podem observar que eu tenho em torno de S3, S4 para um sinal com uma amplitude de 50 microvolts, tá vendo? Eu vou cair essa amplitude para apenas 1 microvolt, tá ok? Ele já não consegue mais demodular o sinal que o meu gerador está fornecendo. E era para 1 microvolt, facinho ele ter condições de receber. Então tem mais problema. Os testes que eu fiz com o painel fora, de forma estática, não indicavam mais falhas, mais problemas nele. Então, começar a procurar agora, fazer mais algumas medições, dar uma olhada, ver aonde ainda tem o culpado. O teste que eu quero realizar agora é injetar sinal na entrada aqui da antena, na parte de VHF, responsável pela parte de VHF, até a entrada do front-end dele, porque assim a gente possa saber onde o sinal está morrendo e qual o componente danificado. Amplitude 50 microvolts. Eu estou com uma ponta aqui onde eu vou injetar o sinal. É normal que ocorram algumas perdas ao eu injetar o sinal por essa ponta de prova. Que antes eu tinha em torno de S3, agora eu tenho S0, S1, mas pelo menos eu vou saber aonde vai acontecer uma subida abrupta do sinal. Vamos fazer um teste? Este conector aqui que vocês podem ver com esse espaguete termorretrátil vermelho é justamente a saída de sinal diretamente para o front-end do rádio. Eu vou injetar sinal bem aqui nele. Tá? Estou injetando diretamente nele aqui o sinal. E olha o que eu tenho aqui na entrada do equipamento. S7. Ou seja, a parte que eu fiz manutenção no painel tá ok. O problema tá entre este conector
e o conector de antena, onde o sinal da antena da pessoa chega aqui e ele faz o acoplamento entre a parte de transmissão e recepção. Ele entra diretamente no conector que vai levar para o front-end de VHF. Eu quero mostrar para vocês aqui um teste. Eu vou injetar sinal bem aqui do lado dessa bobininha verdinha que vocês estão vendo bem no centro da tela, aqui do lado do conectorzinho coaxial. Eu estou injetando sinal de um lado dela aqui, tá vendo? O que eu tenho no rádio é um sinal extremamente baixo, tá certo? Eu vou mudar agora a posição onde eu vou colocar o meu terminal aqui do outro lado da bobina. Agora coloquei ele, perdão, filmando do outro lado. Eu coloquei ela bem desse lado aqui. Opa, tá difícil. Bem aqui, pronto. Olha o sinal que eu já tenho no equipamento. Ou seja, esse pequeno indutor está danificado. Como vocês podem observar aqui, ele tem até indícios de que realmente sofreu também uma sobrecarga. Esse rádio sofreu, não sei se uma descarga elétrica ou ligaram antenas muito próximas em VHF e acabou danificando várias partes do equipamento. E esse também foi mais um componente que acabou pagando com a vida. Então vamos substituir ele. Aí sim o rádio vai ficar perfeito de novo em VHF. Indutor novo no lugar. Vou mostrar aqui para vocês. Tá com o indutorzinho certinho instalado. Agora fazer a limpeza, tirar o fluxo. Tão importante quanto saber efetuar o diagnóstico, encontrar o componente defeituoso, é você ter o componente correto para poder instalar no seu rádio. De nada adianta encontrar a peça ruim, mas não ter como substituí-la. Então, agora eu vou aqui no meu gerador, ligar a saída de RF, 50 microvolts. Temos aqui uma leitura em torno de S9, certinho. Tá ok, o rádio está recebendo. Mas será que tem a sensibilidade correta? Vocês haviam notado que eu tinha colocado aqui 1 microvolt no meu gerador e ele não tinha cópia. Agora 1 microvolt tem até a indicação ainda de S1. Eu vou baixar ainda mais. Eu quero vir aqui 800, ponto 8, ponto 7, ponto 6, ponto 5, ponto 4, 3, 2, 1.0.140. E o rádio ainda recebendo sinal. O que é de se esperar num TS2000. Essa é a condição correta do receptor dele em VHF. Ainda consegui demodular um sinal abaixo de 0.140 microvolts. A gente já pode dar como finalizada aqui então a parte de manutenção. Os componentes danificados foram substituídos. Fazer só a última revisão, a última limpeza. Partir para um teste final. Fazer a atualização de firmware. E podemos dar para o encerrado então. Parte de manutenção finalizada. Também agora fazendo a atualização do firmware para a última versão disponível. Enquanto isso, o equipamento fica aqui parado até receber um novo software. Tudo em ordem, revisado. Painel aqui, a unidade lógica limpinha, tudo certinho, bonitinho. Parte de RF já testada. Então chegou o momento, é só colocar o novo firmware, fechar o equipamento, fazer o último teste e aí entregar para o dono.
Tá aí, pessoal, o rádio finalizado, já fechado. Foi dada uma geral aqui na tampa, foi completamente limpo. Painel frontal desmontei também, dei aquele trato. Tinha bastante poeira. Zerado o TS2000 do nosso amigo. E agora, com o mais importante, com a recepção em VHF perfeita. Temos aqui em torno de S9 para 50 microvolts que eu estou gerando. Mas o que me interessa é realmente saber até onde o rádio ele pode conseguir ainda receber o sinal com a menor amplitude possível. Então aqui eu vou colocar 0,15 microvolts, que é praticamente o limiar que a própria Kenud ela comenta que o rádio ele deve receber. E eu consigo ter cópia do sinal aqui. Ele está baixo, no meio do ruído, mas eu consigo escutar. Eu vou baixar ainda mais. Ponto 0,90 microvolts. E o sinal continua presente. Ou seja, ele está superando até as especificações de fábrica. Ele está com a recepção excelente, superando o que o fabricante ainda comenta no manual. Agora sim a recepção está boa. Vou fazer um teste de transmissão. Eu sei que ele está com algumas potências alteradas, alguns valores não estão originais, só para certificar do funcionamento perfeito, e a gente pode então dar por encerrada essa manutenção. Como eu havia comentado, fazendo um teste de transmissão, temos aqui praticamente 150 watts de saída. Eu havia comentado com o dono do equipamento e ele solicitou que não fosse voltado ao original. Então, estou apenas informando, a responsabilidade por qualquer problema é dele, já que o rádio já veio dessa maneira e ele solicitou que nada fosse feito a esse respeito. É um direito do usuário. Todas as bandas aqui em torno de 140, 150 watts. 6 metros. A mesma coisa, apesar do sensor não ser para 50 MHz, mas dá para ter uma ideia, já que o meu sensor é para 100 watts no máximo, iria passar de fino de escala. Vou fazer um teste de transmissão também agora em VHF e UHF. Em VHF, o sensor é para 100 watts, temos exatamente 100 watts aqui também. 98, 100 watts, tá ok. Em VHF tudo certinho. Testá-lo em UHF. Aqui está com a potência correta, 50 watts, 49, 50 watts. Sensor para 50. No HF tudo certinho. Somente a parte de HF 6 metros que realmente está com a potência acima da especificada pelo fabricante, apenas alertando, já que o proprietário solicitou que continuasse dessa maneira, tá? Então é por conta e risco dele, até porque não é uma área que foi trabalhada pela gente aqui. O problema desse rádio era na parte de recepção em VHF, que por sinal, comentar um pouco a respeito, serve de alerta para todo mundo. Verão aqui no Brasil, época de tempestade, apesar de estar chovendo pouco em São Paulo, não vacilem. Vai sair de casa por um tempo, desconecta a alimentação, desconecta a antena. É uma prática, é algo rápido, leva 30 segundos no máximo, e você protege seu equipamento no caso de uma descarga, tá ok? Ele está a salvo. Outro problema, que nem a entrada de sinal de VHF que foi danificada aqui no equipamento,
pode ter sido ocasionado realmente por uma descarga leve, não foi forte, que senão teria danificado outras áreas também do equipamento, ou que está sendo muito comum a gente observar, que é a proximidade de antenas da mesma banda, equipamentos da mesma banda. Por exemplo, tem o rádio físico A, o rádio físico B, antena A e antena B. Então são dois rádios de VHF, duas antenas, de VHF, e a pessoa transmite com o rádio A enquanto o rádio B fica em recepção. Só que isso você acaba sobrecarregando todo o front-end do rádio B. O mesmo acontece se você transmitir com o B, o rádio A também vai sofrer essa sobrecarga, e isso você acaba danificando vários componentes da parte de recepção do seu equipamento. Então muita atenção, evite transmitir com rádios na mesma banda e próximos, tá? Os equipamentos estão cada vez mais delicados e essa prática tem levado a vários problemas desse tipo, tá bom? Já também respondendo algumas dúvidas que eu sei que irão surgir, não há problema você ter uma antena de HF e uma antena de VHF, por exemplo, próximas. São bandas diferentes, frequências completamente diferentes. Você pode transmitir em HF enquanto seu rádio de VHF fica em recepção, ou UHF. O que não pode são rádios de mesma banda, VHF, VHF, HF e HF, UHF, UHF, tá? Aí sim você vai acabar danificando o equipamento, já que o filtro de entrada ele não vai rejeitar outras frequências, ele vai deixar passar todo o sinal que você está transmitindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha pra gente, ajude a divulgar nosso canal, tá ok? Um abraço e até a próxima manutenção.